Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, hoje Vasco da Gama e Brusque, na minha opinião, o jogo mais importante do ano. Se o Vasco empatar ou perder, estará aí sem condições de subir para a Série A. O Vasco respirando por aparelhos. Vamos falar muito aqui sobre esse jogão que vai acontecer hoje. Vamos abordar o assunto referente ao retorno do público. Confirmado capacidade com 35% de público em São Januário. Vamos falar aqui sobre a questão de salários. Tem um jornalista aí que deu uma desculpinha. Vamos falar sobre essa questão envolvendo atrasos de salários. E ontem o Levenciano se manifestou, falou sobre o superávit aí do Adriano Mendes, falou também sobre o projeto Somamos. Aconteceu um compacto ontem lá no canal Leven 2020 e vamos falar aqui sobre a situação na justiça. Faltam 4 dias e está chegando a hora. E olha, meus amigos, o recurso aí dos golpistas pode ser indeferido. Vou explicar aqui. Estou cravando. Vai dar muito Vasco. Perfeito? Me acompanhem até o final para vocês poderem entender. Peço a vocês para se inscrever no canal, deixar o seu joinha para impulsionar esse vídeo para mais vascaínos e ativem o sininho. Então vamos lá. Vasco da Gama e Brusque. Jogo vital para as pretensões do Vasco da Gama nessa Série B. Jogo que terá transmissão do Premier às 21h30. Torcida do Vasco ontem fez uma recepção glamourosa para os atletas do Vasco. Inspiração não vai faltar. O Vasco está na 9ª colocação, está com 34 pontos. Faltam 13 rodadas. O Vasco precisa aí de 9 vitórias e de 2 empates para pelo menos alcançar a meta imposta aí pelo matemático Cristão Garcia de 61 pontos. Com 61 pontos dá. Longe dos seus domínios, o Vasco da Gama só venceu 2 partidas, que foi contra o Brasil de Pelotas e o Vitória. Então o Vasco precisa hoje vencer. O Vasco vencendo será a primeira vitória aí de Fernando Diniz e de Nenê. E por falar em Fernando Diniz, mudanças aí na equipe vascaína. Perfeito, Andrei não joga, Léo Jabá também não. Andrei suspenso devido ao 3º cartão amarelo. O Léo Jabá pegou um gancho aí de um jogo por conta daquela expulsão contra o São Paulo, injusta lá na Copa do Brasil. Então a gente vai ter aí o Bruno Gomes no meio-campo do Vasco da Gama e assumindo o lugar ali do Jabá, o Gabriel Peck. Outras mudanças na equipe do Vasco da Gama, o retorno aí do Zeca no lugar do Riquelme. A gente tinha uma grande expectativa para ver o Vanderlei barrado, para entrar o Lucão e o Marquinhos Gabriel saindo da equipe do Vasco da Gama para o Galarza entrar. Mas ontem, tanto o Vanderlei quanto o Marquinhos Gabriel foram titulares. Então o provável time do Vasco é Vanderlei, Léo Matos, Ricardo Graça e Castan, Zeca, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel, Nenê, Morato, Cano e Peck.
essa é a equipe do Vasco da Gama. Bom, meus amigos, com relação ao retorno do público, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro aprovou aí 7.700 espectadores para o jogo contra o Goiás. Hoje o Vasco divulga o preço aí dos ingressos e também dos laboratórios. Espero que não haja sacanagem aí com o torcedor, colocando ingresso a 250 e que não haja superfaturamento aí com relação aos exames, R$140. Bom, ontem veio uma notícia lá do Atenção Vascaínos falando sobre a situação entre Vasco da Gama e funcionários, que o Vasco teria se reunido com o Sindiclubes. Essa reunião aconteceu há 3 dias atrás. Vamos parar de lacrar, passar a mão na cabeça do Jorge Salgado. O que o sindicato quer é que o pagamento seja feito. E ponto. Não tem mais conversa, tá? É fazer o pagamento e largar de calote. A verdade é só uma que a gente tem a dizer ao público. Dia 28 está chegando. Eles não sabem se vão ficar no poder. Unicamente, exclusivamente, por isso não houve pagamento de salário ainda. A diretoria golpista está esperando ver o que vai acontecer no dia 28 para poder fazer pagamento. Bom, com relação à política do clube, ontem o Levin falou sobre o superávit fake do Adriano Mendes, uma grande vergonha essa entrevista que ele deu aí no portal UOL, mentindo descaradamente, uma farsa. E eu perguntei para o Levin, há 2 dias atrás, será tudo auditado para a gente saber aí para onde que está indo a grana do clube. Ontem houve também um compacto aí do projeto Somamos. Quem não viu, veja lá no canal Levin 2020. E amigos, ontem houve também um despacho do Dr. Camilo Rulieri cobrando ao Vasco da Gama as custas processuais. O Vasco terá 5 dias, o Jorge Salgado, para poder recolher essas custas aí no incidente de suspeição envolvendo o Dr. Paulo Roberto, sob pena de extinção do processo. Então a gente pode ver aí essa incidência de suspeição, certo, do Dr. Paulo Roberto extinta se nos próximos 5 dias não forem recolhidas as custas processuais. Esses golpistas estão literalmente perdidos, é o que a gente está falando aqui. Todo vídeo o Jorge Salgado dá indícios aí que não tem esperança. Isso é dito aos 4 cantos nos corredores de São Januário. Então eu estou cravando aqui, vai dar muito Vasco. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, esses 3 desembargadores vão aí derrubar essa liminar que pendura seu Jorge Salgado como presidente do Vasco da Gama no dia 28. Estou certo disso. Salgado não fica à frente da presidência do Vasco da Gama. Quem viver vai ver o projeto Somamos sendo implementado no Vasco da Gama e tirando o Vasco aí das mãos de quem quer sugar, de quem quer viver de Vasco da Gama. Eu agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!